Dor lombar, o que é, doutor Marcos Pardo? Dor lombar é qualquer dor que a pessoa tem nessa região baixa das costas, é a região acima das nádegas. Pode ser desde um problema na coluna, como pode ser uma cólica renal, entre outras patologias. Por exemplo, e quando a pessoa percebe que a dor é lombar ou renal, qual é a diferença? Os sintomas são parecidos, muitas vezes pode confundir até o médico, mas tem alguns outros sintomas que te direcionam mais para um diagnóstico ou para o outro. Por exemplo, a infecção urinária está acompanhada de dor a urinar, está acompanhada de febre. Já a dor lombar está mais ligada àquela dor quando movimenta, quando senta, quando levanta. Então tem alguns detalhes que fazem um diferencial, mas são semelhantes e precisa de um médico para fazer esse diagnóstico diferencial. Hérnia de disco, tem que operar? Na maioria das vezes não. Aproximadamente 90% dos casos são de tratamento clínico. Os tratamentos cirúrgicos hoje são direcionados mais para os casos refratários. E hoje em dia tem muitas técnicas modernas que se permite fazer o tratamento da hérnia de disco cirúrgico com uma abordagem minimamente invasiva, que são aqueles pequenos cortes com auxílios de vídeo, mas lembrando que a grande maioria é de tratamento clínico, com fisioterapia, acupuntura, hidroginástica, entre outras modalidades. E os tratamentos alternativos, eles são bem-vindos para as dores lombares? A maioria deles são válidos. Muitos deles já são reconhecidos pelo meio científico, por exemplo, acupuntura, fisioterapia, RPG. Tem vários métodos alternativos que são considerados hoje como um tratamento. O próprio Pilates hoje já é visto como um tratamento e a grande maioria deles tem que estar junto com o tratamento clínico, que inclui os remédios, as orientações médicas e os hábitos do dia a dia. Por falar em hábito, dor lombar, zero de exercício ou isso é mito? Não, isso é um mito. Não precisa ficar de repouso, ficar acamado porque está com a dor lombar. Hoje já se sabe que 2 dias é o máximo que se precisa ficar acamado. A partir daí começa a ter uma atrofia da musculatura e prejudicar mais a coluna. O que se precisa é de ter uma boa analgesia para se conseguir voltar aos poucos às atividades. Então a pessoa que tem dor lombar, ela precisa fazer atividade na quantidade certa e com orientação para que faça o exercício correto, mas nunca ficar de repouso acamado. Ciático pinçou, é dor lombar? A dor do ciático é uma variação da dor lombar. A diferença é que a dor que tem o ciático, ela irradia para a perna. É aquela dor que começa nas costas e desce pela perna. Então é a dor que o pessoal fala que é a inflamação do ciático. Na verdade, pode ser por várias causas. Pode ser uma hérnia que está comprimindo o nervo ciático, pode ser um músculo que está apertando o nervo ciático. E ele dá uma dor que vai das costas descendo para as pernas. É uma das principais causas de dor lombar associada com irradiação. Foi levantar de manhã, travou, o que a pessoa tem que fazer de cara? Inicialmente tem que tentar fazer um pequeno alongamento para ver se consegue fazer as atividades e caso não consiga, tem que procurar um pronto atendimento médico para tomar uma medicação que relaxe a musculatura e tire aquela dor, porque essa é uma defesa do organismo para que a pessoa fique quieta sem forçar aquela região inflamada, machucada da coluna. Então ela tem que procurar fazer, dentro do possível, um pequeno alongamento, caso não consiga, procurar um médico para fazer a analgesia, para poder desempenhar as atividades da sua vida diária. Lembrando que essas dores lombares são a principal causa de afastamento do trabalho em todo o mundo. E tem estudos que mostram que 80% da população vai ter um episódio de dor lombar que ela vai ter que se afastar do trabalho, da escola, de sua atividade profissional. É o Hospital Anchieta dando dica para você de ortopedia e de dor lombar.